Olá, sejam bem-vindos à Rádio Sbot, a podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dia a Dia com o tema Ortopedia e Acessibilidade. Como é ser um ortopedista com necessidades especiais? E para isso, convidaram a mim, Marco Antônio Pedroni, e irei conversar com meu grande amigo e professor, o Dr. Flávio Matuella, nosso colega ortopedista aqui da cidade de Curitiba. Flávio, que prazer a gente poder conversar com o público leigo e com os nossos colegas ortopedistas sobre acessibilidade, não é, meu amigo? Nós dois tivemos problemas de locomoção, que precisamos de ajuda de alguns colegas ortopedistas para nos colocar no eixo de novo e voltarmos às nossas atividades de dia a dia, não é isso, meu amigo? O prazer é todo meu, Pedro. E você sabe que nós somos amigos há tantos anos e você acompanhou toda a trajetória da minha doença. Como eu acompanhei a tua fase de mancar, que agora não manca bem menos, né? Mas existem realmente muitas dificuldades, né? E desde a acessibilidade em si, como problemas com colegas nossos, que eu tive alguns problemas com Unimed, com CRM, com coisas assim, com denúncias e outras coisas. Porque então, você estava atuando em cadeira de rodas, Flávio, foi isso? Exatamente isso, porque foi denunciado como se eu fosse incapaz de fazer algumas coisas. E eu tive que provar que eu era capaz. Inclusive, um dos convênios, que não foi a Unimed, mandou um ortopedista lá para ver eu operando, para liberar uma guia que eu havia feito, uma cirurgia que eu havia feito. Nisso. Exatamente isso. Você teve que ser submetido a esse ponto para provar que você tinha capacidade de realizar um procedimento. Na Unimed, eu mandei a Giovana, minha esposa, havia filmado eu operando, e para a Unimed eu mandei o filme de eu operando, e daí eles resolveram o problema. Quer dizer, então, realmente o buraco é mais embaixo, sabe? Quer dizer, você realmente, além de você superar a tua doença, que você sempre foi um guerreiro, né? Que você teve todas essas dificuldades de locomoção, passou por algumas situações de risco de vida, inclusive, né, Flávio? Depois você teve que superar o preconceito, não só da sociedade, mas também das operadoras de saúde, para poder trabalhar dignamente como ortopedista, é isso, Flávio? Exatamente isso. E, inclusive, houve denúncias de colegas, tanto na Unimed como na... É um problema bem sério, sabe? É para rir para não chorar, né, Flávio? Rir para não chorar, porque realmente... porque eu tenho condições de... Como eu faço acesso lateral e eu opero com o paciente do dorsal, eu posso operar sentado. Não existe problema nenhum. O Flávio, para quem não sabe, ele é um cirurgião de quadril, foi um dos pioneiros aqui no Paraná, por isso que eu o chamo até de professor. Então, o Flávio faz cirurgia de quadril sentado pelo decúbito dorsal do paciente. Então, você não tem dificuldade para fazer uma cirurgia, porque muitas pessoas já operavam sentado em decúbito dorsal, não é isso, Flávio? Um quadril, não é isso? Sim. Então, fica muito tranquilo, né? E eu tenho um mocho lá que eu sento, e ele dá para regular a altura, então não existe problema nenhum. Mas o pessoal foi realmente muito preconceituoso, sabe? Muito preconceituoso. Flávio, meu amigo, e como é que é a acessibilidade para se você chegar aos hospitais? Já que a gente começou falando de hospital, me conta aí as acessibilidades para chegar no hospital. A troca no centro cirúrgico, o vestiário do centro cirúrgico, que na maioria das vezes os vestiários do centro cirúrgico são pequenos, apertados. Me conta um pouco isso, a troca de roupa, a cadeira, se tem alguma coisa que você faz para esterilizar no hospital. Conta um pouco dessa acessibilidade para a gente. Então, você veja, alguns hospitais é muito difícil de entrar, principalmente os que têm vestiário em nível diferente do centro cirúrgico, né? Você tem um vestiário diferente. No Vita, onde eu opero mais, lá eu entro pelo Day Hospital, eu troco no Day Hospital. Então, eu pego um box lá
eu troco lá e entro por lá. No vestiário mesmo não daria para trocar. Tanto é que a Giovana me ajuda a trocar, então... mas então, dessa forma, eu consigo entrar bem. A cadeira de rodas, eu limpo ela, né? Passo um paninho nas rodas e entro com ela no centro cirúrgico sem problema nenhum. E depois, na cirurgia, eu passo para o mocho, né? Que é a cadeirinha, e entro na sala, escovo a mão, entro na sala tranquilo. Então, quanto a isso, não teria problema. Não tem problema. E, Flávio, você daria alguma recomendação hoje, se a gente pudesse, né, hoje, falar para os arquitetos que desenham os hospitais, que desenham os centros cirúrgicos, as bacias de lavar a mão no centro cirúrgico, as pias, você daria alguma dica hoje? O que você perceberia assim, que você poderia agregar hoje como ortopedista para quem tem uma dificuldade de locomoção? Eu acho assim que principalmente os vestiários, sabe? Os vestiários teriam que ser bem mais amplos, com as portas mais amplas, sabe? Porque o grande problema que existe hoje são as portas. Muitas portas são muito estreitas, principalmente as portas de banheiros, sabe? De sanitários e tal. E no centro cirúrgico não existe sanitário para cadeirantes, né? Agora eu ia te perguntar isso, Flávio. Eu não me lembro de ter visto no centro cirúrgico sanitário para cadeirante. Não tem. E, então, realmente é difícil, sabe? Poxa, então, mesmo o Marcelino, que é o hospital novo que foi projetado aqui em Curitiba, também são os hospitais aqui de Curitiba. Então não tem. Meu amigo, eu acho que só quem passa na pele, né? Eu sempre digo isso para o paciente, quando a gente está do lado de cada cadeira, porque quando nós estamos do lado de lá da mesa, né? Não da cadeira, da mesa do médico, é que a gente começa a enxergar algumas coisas. Assim Sim. como você, eu também tive meu problema no quadril, fui operado, fiz uma prótese, e às vezes a gente se depara com situações, por exemplo, no aeroporto, né, Flávio? Como é que é no aeroporto? Porque eu, quando passo no aeroporto, é um inferno, né? Porque eu tenho que ir lá e tem que passar a máquina e tem que ir para palpação. Mesmo que eu diga que eu tenho uma prótese, eu tenho que passar pela revista, né? Como é que é você na cadeira de rodas, então? Já que vamos falar um pouco agora de vida cotidiana. Bom, olha, no aeroporto, eu tenho a minha cadeira elétrica, certo? E é um problema por causa da bateria, né? Eu uso 2 baterias, mas são baterias de lítio. Quer dizer, é um problema, porque para despachar as baterias já é um problema, e depois a verificação da cadeira, porque eu tenho ferramentas na cadeira, eu tenho uma série de coisas na cadeira. Como bom ortopedista, você tem um monte de ferramenta para consertar até a cadeira de rodas. E daí eles ficam palpando e pegam e tal. Apesar que até hoje não tive problema nenhum em passar. Mas a revista é bem minuciosa, sabe? Chata. Bem Banco, como é que é banco? Você tem como é que é a dificuldade? Olha, eu não tenho ido ao banco há muito tempo, sabe? Mas quando... Quer dizer que a situação financeira está boa, hein, meu amigo? Não, pior, não vou no banco só se for para pedir empréstimo, né? Então, por isso que eu estou falando, a situação financeira então está boa. Não, mas no banco eles abrem aquela porta, tem uma portinha ali que o guarda abre, então não preciso passar por aquela roleta que tem ali. Perfeito. Então eles abrem a porta do lado. Já eu tenho que ir uma vez por ano lá fazer prova de vida, né? Porque eu sou aposentado do INSS, então uma vez por ano tem que fazer prova de vida. Então, nesse dia a dia, nessa parte de dia a dia tua, né, de vivência, você hoje como ortopedista, eu te pedi no hospital, né? Falei, Flávio, o que você acha que no hospital você já deu algumas dicas? E no dia a dia, meu amigo, o que você acha que você poderia hoje, como ortopedista, falar, olha, isso melhoraria ou não? Eu vou até dar um exemplo. Quando nós fizemos uma reunião aqui em Curitiba, há uns 4 anos atrás, né, Flávio? A gente programou fazer uma reunião do quadril aqui num restaurante, e aí nós chegamos no restaurante e vimos, não tem acessibilidade, porque era um nível superior.
E daí nós cancelamos a reunião lá naquele restaurante, porque não tinha como o doutor Flávio subir com a gente para a reunião. Inclusive, você tinha sido convidado até para falar, né, como palestrante. E nós tivemos que mudar. Então, hoje, você sentado nessa posição de uma pessoa que precisa de uma necessidade especial, o que você poderia falar para a gente? Assim, olha, Marco, o que eu mudaria hoje dentro da sociedade ou da cidade para melhorar a minha acessibilidade? Olha, a cidade, basicamente, o que nós temos de pior são as calçadas, né? Calçada, para você andar com cadeira de roda, é terrível. E nós não temos calçadas de boa qualidade de jeito nenhum. As rampas já existem em quase todas as esquinas, né? Os desníveis para você descer com a cadeira. E eu acho que basicamente são as calçadas que mais... E as entradas de alguns edifícios, né? Que realmente tem degraus, não tem rampas para subir. Mas, o mais, assim, eu não uso ônibus, né? Então, mas os ônibus também, a maioria já tem elevadores, né, para cadeirantes e tal. Então, Curitiba é uma cidade diferenciada, né? Em outras cidades é mais difícil. Curitiba realmente tem um diferencial bem bom. É que a gente também vive dentro de um círculo, né, Flávio? Eu acho que a gente também tem que poder. Primeiro, como você mesmo falou, nós vivemos uma cidade privilegiada. Curitiba realmente tem uma acessibilidade muito boa, mas nós vivemos num círculo central. Acho que se a gente fosse para a periferia, né, isso infelizmente não é a realidade, ou em algumas cidades menores, ou que não tem essa infraestrutura. Então, eu acho que isso é uma campanha que a SBOT, juntamente com as subcomitês, as subespecialidades, poderiam participar mais ativamente, porque só quem está do lado de cá realmente da mesa sabe a dificuldade, né? A gente atua nos ambulatórios do SUS aqui em Curitiba também, e a gente vê a dificuldade dessas pessoas. Né? Então, realmente, a acessibilidade, como o Flávio falou, banheiros, como o Flávio falou também, dificuldade nas calçadas, isso tudo cada vez mais tem que ser incentivado. Aqui no meu condomínio, por exemplo, Fábio, o que você conhece, já esteve aqui com a gente reformou o nosso salão de festas e eu cobrei, falei, gente, vocês fizeram uma entrada que não tem acessibilidade para cadeirante. Então, eles quebraram lá o meio-fio e fizeram a rampa. São esses pequenos detalhes que fazem diferença, né, Flávio? E talvez as pessoas não fazem até por maldade, não veem por maldade, não veem porque não estão acostumados. Por exemplo, uma obra pública, na maioria das vezes os arquitetos só pensam nisso, mas uma obra privada, não é isso, Flávio? Não, exatamente isso. Até aqui no meu prédio, agora vão reformar a portaria, porque tem um degrau, eu não consigo entrar pela recepção do hotel. Eu sempre entro pela garagem, né? Mas pela frente aqui é muito difícil, eu não consigo entrar. Agora vamos fazer. Então, eu já estou aqui morando há 5 anos e até hoje não fizeram a rampa para mim. Geralmente, então, como eu falei, só percebe quando a água bate, né? Quando a água não bate. Sim, mas são vários apartamentos, então ninguém precisa, né? Então fica aquela coisa, não, porque vai fazer só para um, vai gastar dinheiro só para um. Isso eu já ouvi no condomínio, na reunião de condomínio. É a tolerância zero, né? A ignorância mil e a tolerância zero. É só um que vai usar. No próprio umbigo, né? Infelizmente. Vai fazer uma obra só para um. Em relação à situação assim de automóveis, de transporte, você teve que adaptar algum carro? Você dirige? Não, eu dirijo. O que você falaria em relação à parte de transportes? Bom, eu dirijo porque o meu lado direito é completamente normal, né? O esquerdo tem 50% de força. E então minha carteira saiu como carro automático só. Então, o carro sendo automático, eu não preciso nenhuma outra adaptação. Então eu dirijo normalmente, tal, e não tem problema nenhum. Não tem dificuldade. Não. Para entrar e sair do carro também, você faz algum tranquilo. E você faz algum tipo de condicionamento para musculatura? Você recomenda, como ortopedista, a gente sempre recomenda para os nossos pacientes o trabalho de força muscular, de equilíbrio, coordenação.
Você muito esperto, casou inclusive com uma fisioterapeuta, né, meu É, amigo? só que ela não me atende. Então você recomenda esse casem com uma fisioterapeuta ou o que você recomendaria para uma pessoa que tivesse na Não, mesma situação que você? você veja, eu tive a doença há 5 anos, né? E até hoje eu tenho fisioterapia 4 vezes por semana. Faço fisioterapia 4 vezes por semana. E então mantenho isso sempre. E estava antes da pandemia, eu tinha um personal trainer que vinha em casa aqui, fazia musculação e tal. Depois eu tentei fazer por vídeo e tal, mas não dava certo. Porque para pegar os pesos, fazer as coisas, não deu. Agora eu quero ver agora voltando aí, eu quero ver se volto a fazer, mas a força está boa, a força está boa, não tem. E eu acho que esse também é outra dica importante que o Flávio está deixando para a gente, além dos cuidados com acessibilidade em locais que a gente nem imaginava, como, por exemplo, um centro cirúrgico tem um banheiro para cadeirante, não é verdade? Sim. Nós também temos essa situação em que a gente tem que ver, além da acessibilidade nas cidades, que isso realmente é bem divulgado e bem trabalhado já pela mídia e pelas próprias prefeituras e serviços públicos, né? Mas no dia a dia, nós como ortopedistas, a gente tem que estimular as pessoas a trabalhar a musculatura, estimular as pessoas a se mexer, né, Flávio? Porque quem Sim. tem uma doença, se acomoda, não consegue reabilitar, não consegue melhorar. Existe até aquele jargão que a gente usa muito na ortopedia, Flávio, que é vida é movimento, movimento é vida. Não é isso, meu amigo? Exatamente. Então, inclusive, para quem tem esse problema, existe um linkzinho aqui, que se chama Guia de Rodas, você pode baixar isso, e todo mundo que vai no restaurante, que vai em algum lugar, você avalia se existe acessibilidade, se tem banheiro, se tem lugar para... Então, quando você vai num restaurante, você pode entrar ali, e se ele já foi avaliado, você já tem noção. Chama Guia de Rodas. Só baixar no app de qualquer telefone, e ali você tem vários restaurantes, vários locais, lojas, tal, Que legal, Flávio. que as pessoas, quando vão lá, então tem vermelho, amarelo e verde, né? Então você já sabe qual a acessibilidade do local. Então isso ajuda bastante. Então a gente vai procurando coisas. A gente vai procurando coisas. De novo eu aprendi com você, né? O Flávio, ele é um exemplo de guerreiro. Eu brinco com ele, eu uso um termo pejorativo, mas é no bom sentido. Ele é um Highlander. Porque meu amigo Flávio já teve várias complicações devido à doença dele, já teve alguns acidentes, né, Flávio? Inclusive de moto, não foi? De moto e também. Ele é um guerreiro. Tudo que o ortopedista recomenda, ele, como bom ortopedista, fez o contrário. Andou de moto e tudo mais, né? Mas o Flávio é um guerreiro, um exemplo de pessoa, de dedicação, e mesmo nessa situação, contra tudo e todos, provando que ele é capaz, ele continua trabalhando, exercendo a sua profissão com honra e dignidade. E Não só como ortopedista, mas como cirurgião de quadril. E por isso, agora Flávio, volta a ter R4 agora. Eu fiquei sem R4, vou voltar com a R4 agora, porque eu fiquei afastado 1 ano e pouco, né, por causa da pandemia, fiquei guardadinho em casa. E estou fazendo químio de novo, né? Então, tem que se cuidar. Tem que se cuidar. E, meu amigo, para a gente encerrar, qual que seria a sua orientação ou recomendação, a tua experiência de vida que você passaria para os colegas ortopedistas pensarem mais em quem é cadeirante ou nas pessoas que são cadeirantes em relação ao trabalho e algumas orientações? Bom, eu acho assim, primeiro, você se colocando do lado de cá, você vê as necessidades dos teus pacientes, né? Então, você realmente vê como é difícil você conseguir fazer algumas coisas. Então, uma coisa boba, que é fechar um botão de uma camisa, né? É difícil. E então, não é só o fato de estar na cadeira, existem outras coisas, né? Então, você aprender a escrever, você aprender a fazer uma série de coisas, isso é tudo difícil. Agora, o cadeirante, realmente, ele sofre um preconceito grande ainda, né? Sofre um preconceito grande. Agora, uma coisa que eu notei é que os pacientes,
não dão a mínima importância a isso. O paciente, ele vai no consultório, eu estou lá com minha cadeira de rodas e tal, o paciente, para ele, não parece que eu estou de cadeira de rodas. Então, o preconceito é mais, que eu sofri mais foi dos colegas do que dos pacientes. Os pacientes que já eram meus pacientes, eu atuo há quase 40 anos, estou fazendo, eu fiz minha primeira prótese em 76, então já são 35 anos. Então, eu tenho pacientes lá com 30 anos de prótese que ainda acompanham, e eles felizes da vida quando eu voltei a atender e tal, e felizes de que eu havia superado tudo isso, sabe? E os pacientes novos, não existe nenhum preconceito quanto a isso. Então, o preconceito, acho que é mais da sociedade, de modo geral, do que do paciente. O paciente vê a gente de uma forma muito, muito boa, né? Muito tranquilo, sem nenhuma discriminação, nada. Que bom, então, Flávio. Eu não tive nenhum problema, mesmo indicando cirurgia e tal. O paciente pergunta, o senhor que vai operar? Eu falei, sou eu. Então tá bom, então tá certo. Que bom. Flávio, que legal ouvir isso de você. Que o paciente privilegia o médico e não a operadora de saúde, mesmo numa situação de dificuldade de locomoção. Fiquei muito contente de saber disso, que seus pacientes acompanham e estão com você até hoje, viu, Flávio? Eu gostaria de agradecer a você, Flávio, por participar desse bate-papo. Foi muito legal, muito instrutivo, muito emocionante ouvir algumas coisas que você me falou. Muito obrigado, Flávio, pela participação. E você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Tchau!